E agora o versículo 8 até o versículo 9, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Queridos, nesses versículos que lemos, e também até o versículo 17, nós estaremos falando tudo sobre o jardim. Mas primeiramente iremos permanecer aqui sobre a importância da criação desse jardim. Deus, antes de colocar o homem no jardim, ele não coloca um ser ignóbil, ele não coloca um ser sem inteligência ou um ser apenas que respira, como os animais que têm fôlego. Tem uma alma, mas não uma alma pensante. Tem uma alma, mas não uma alma racional. O animal tem intuição, o animal tem alma apenas no sentido de fôlego, mas não tem a alma vivente, a alma com personalidade, que tem individualidade, que caracteriza a própria inspiração do Deus Todo-Poderoso. Nada disso. E o mais interessante é que Deus vai colocar no jardim alguém que é capaz, alguém que tem desejo, alguém que respira, mas alguém que tem intelecto, alguém que tem os traços da personalidade divina, que é o homem. Nós novamente vamos ter a palavra formado. Deus pôs ali o homem que havia formado. O Deus Todo-Poderoso trabalhou em um ser perfeito, capaz, para que dirigisse o jardim que agora ele vai formar. O jardim aqui pode ser descrito pela Septuaginta como um paraíso. Ele foi feito por Deus para o homem. Isso aqui mostra o cuidado de Deus e o bem-estar que ele deseja para com o ser que ele criou. Como é maravilhoso quem pensa que Deus não quer saber do bem do homem, da prosperidade do homem, está enganado. Alguns pensam e julgam que nós, os pentecostais, e que alguns teólogos que conhecem a palavra, são contra a prosperidade. Negativo. Nós somos a favor da prosperidade. A prosperidade aqui é o bem que Deus deseja para com o homem. Não quer dizer que, tendo eu muitos bens, serei próspero. Quantas pessoas não possuem muitos bens, estão abastecidos materialmente, mas não têm felicidade, não têm tranquilidade? Falta o necessário, a paz na alma, a paz de espírito, que só Deus pode dar. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. E o cristão, na verdade, ele tem a paz com Deus porque os seus pecados foram perdoados. Mas ele também tem a paz de Deus, que é a tranquilidade na alma. Por isso que Jesus Cristo, em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Perceba aí que Deus quer o bem do homem. Para isso ele cria o homem e coloca no melhor lugar, que aqui nós denominamos como um paraíso, que é a palavra jardim, conforme a Septuaginta. Então, queridos, Deus ele quer o bem do homem, para isso ele cuida do homem, criando um ambiente gostoso, saudável, maravilhoso, expressando aqui que ele deseja esse bem do homem. Deus não criou desgraça nenhuma, infortúnio nenhum para o homem. Deus não criou a morte, Deus não criou a doença, Deus não criou o pecado. Todas estas coisas entraram no cenário humano devido à desobediência do homem. Ora, se Deus é bom, como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e quando o salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, jamais podemos pensar em Deus criar qualquer maldade. Não, Deus criou o homem bom, perfeito, mas o homem desvirtuou-se, fugiu do padrão estabelecido por Deus. Então, não há qualquer incoerência. Deus não é um Deus que vai criar um homem para o inferno, que vai criar um outro para o céu.
Deus não é um Deus que manda um para o inferno e manda outro para o céu. Não, Deus criou tudo bom. Ele sabia de todas estas coisas, sabia que o homem iria pecar, sabia que o homem ia desobedecer, mas ele correu esse risco. Mas não é escolha de Deus colocar o homem na desgraça, no infortúnio, na miséria. Deus criou o homem para o bem. O homem caiu fora dos projetos de Deus. Então, meus queridos, que ele quer o nosso bem está provado. Muitos estudiosos têm dito que esse jardim ficava na parte baixa do Vale da Babilônia. Nesse lugar o homem deveria trabalhar. Só que aqui era um trabalho com prazer. Era um trabalho com deleite. Era um trabalho com alegria. Por quê? Porque o homem vem puro. O homem vem criado por Deus, formado por Deus. E não havia qualquer influência danosa. A serpente, os animais, todos viviam em um estado de pureza, porque a terra não tinha sido ainda amaldiçoada pelo pecado. Note que a palavra trabalho aqui não tinha a tonalidade de pesar, de angústia, mas de deleite. Você sabe que quando você trabalha por algo que você realmente quer, que você deseja, você se sente feliz por aquilo que você faz. Mas o pecado trouxe essa angústia, essa perplexidade, de modo que isso atingiu o homem e muitos hoje não têm deleite no trabalho. Note que a palavra Éden aqui, ela expressa encantamento. Éden expressa deleite. E é nessa expressão, é nesse ambiente que Deus coloca o homem para ser feliz. Além do mais, ele poderia manter contato com Deus, trabalhando conforme a sua determinação. E assim, meus queridos, agindo dessa forma, o homem teria a sua felicidade eterna. Mas o homem contrariou todo o princípio divino. Esses versículos mostram que Deus não quer que o homem fique desocupado. Por isso, ao colocar Adão no paraíso, ele determinou que o mesmo trabalhasse, cuidando das árvores, cuidando da terra. A presença dos rios, conforme aparece na Bíblia, demonstra que ele queria um ambiente cheio de vida, um ambiente cheio de felicidade. Então, querido, Deus dá um trabalho para o homem, Deus coloca o homem no melhor lugar, Deus quer a prosperidade do homem e o homem poderia viver feliz eternamente. Deus quer vida para o homem e ele dá uma terra abençoada. E em se tratando das ordens de Deus ao homem, elas foram dadas para que o mesmo desenvolvesse o seu lado moral, o seu caráter espiritual. Quanto às proibições que você vê no texto, elas regulariam o comportamento dele. Isso mostra para nós que sempre Deus desejou um homem disciplinado, ordeiro, obediente e moralista. Queridos, coloque essa palavra no seu coração e que ele nos abençoe para todo sempre. Amém.